Câncer de próstata, um dos males da saúde masculina. Tem como prevenir? Estamos aqui com o Dr. João Manuel, da Clínica Mais. Explica para nós, tem como prevenir, doutor? Então, André, é uma dúvida muito frequente em relação ao rastreamento do câncer de próstata. Porque o que acontece? Ter ou não a doença já é muitas vezes o destino da pessoa. Ou por uma história familiar daquela pessoa, ou então por fatores de risco, como a pessoa ser negra, que é um fator de risco importante, ou o próprio tabagismo mesmo. Então, esses fatores já vão fazer parte do destino da pessoa ter a doença. Então, prevenir a doença pelo exame, não. Ela não vai prevenir de você ter a doença, mas vai te dar a chance de você fazer um diagnóstico mais precoce e aí, com isso, você ter opções e chances de tratamento e até mesmo de cura. Como a gente sabe, a saúde masculina ela tem sido negligenciada durante alguns séculos, até alguns anos. A gente percebe que algumas pessoas ainda resistem em fazer esse tipo de exame e de procurar ajuda médica para entender a sua própria saúde. Isso tem mudado na sociedade? Está trazendo uma nova perspectiva sobre a saúde, principalmente os homens, a saúde masculina? Ah, com certeza. A gente sabe que as mulheres vivem muito mais que os homens, né? E um dos motivos, claro, é essa negligência do próprio homem ali em relação à saúde masculina. Mas, felizmente, os homens têm se cuidado mais, assim. A gente vê tanto na parte estética mesmo, um autocuidado, um amor próprio que tem aumentado, e na saúde. Os homens eles têm cuidado mais, têm procurado mais fazer mais exames. E uma coisa que chamou muito, além, óbvio, da mudança de mentalidade mesmo e da quebra de tabus, é usar o gancho ali das campanhas de Novembro Azul para câncer de próstata, para, além de fazer o exame, sei lá, o exame de toque e o exame de PSA, também fazer um check-up geral, fazer um hemograma, fazer um exame de diabetes, né, fazer uns exames gerais ali para também fazer um rastreamento de outras doenças. Então, essas campanhas que vêm surgindo, né, ao longo dos últimos anos, claro, elas são importantes para o rastreamento do câncer de próstata, mas elas são porta de entrada para a saúde do homem no serviço de saúde. Isso é evidente. Essa questão do câncer de próstata, ele está relacionado a outras questões conjuntas, como outras doenças, como diabetes. Você mesmo citou a diabetes, por exemplo. A gente sabe que a diabetes é silenciosa e às vezes não aparece, vai aparecer depois de muito tempo. E quem não procura uma ajuda médica, não faz esses exames que você acabou de citar, acaba trazendo essa negligência para a saúde. E há uma correlação entre alimentação, entre a questão da diabetes e a questão de pressão alta, por exemplo. Uhum. Startar ou colaborar com a questão do surgimento do câncer de próstata? Não. A gente sabe que um dos principais fatores de risco para o câncer de próstata é a questão mesmo da pessoa ali, constitucional. Genético? Então, tem fatores genéticos e familiares que são muito importantes. Tem alguns genes que podem contribuir, como o gene BRCA, que é muito específico, assim, que não é importante para a população geral saber, mas que tem fatores associados. População de pele preta e o tabagismo. Justamente, você falou uma coisa curiosa. Isso é estatístico. Estatístico. É um estudo já científico. É dado. Que a etnia das pessoas de pele, né, que pele preta, ela tem realmente uma propensão maior. Isso, é um fator de risco. Pode ser um fator de risco associado a ter, ou seja, maior chance de ter essa doença. Então, se você tem, sei lá, essa história familiar positiva, ou seja, um pai ou um irmão que teve câncer de próstata mais jovem, tem pele preta, é tabagista, né, que o tabagismo está associado ao desenvolvimento de vários tipos de câncer, a gente até recomenda que o rastreamento seja feito um pouco mais cedo, em torno de 40, né, 45 anos. Porque na população geral, a gente começa esse rastreamento ali mais a partir dos 50 anos, né? Que ele é feito principalmente com o exame de sangue, que é o PSA, e o exame do toque ali, o exame digital ali, digital que a gente fala que é o usudeiro, né? O exame dígito retal da próstata, né? Que é um tabu. Total. Nossa, a gente sabe que eu tenho amigos mais velhos que recusam fazer esse tipo de exame
e alguns só acabam fazendo o PSA mesmo. Eu eu tô com 42 e ainda não fiz o exame. Não sei se você recomenda ou não para alguém de 42 anos já fazer o exame, a não ser que tenha algum caso específico, acho que em família, né? Porque eu lembro que no passado falava que após os 40, tinha até uma brincadeira, né? Poxa, você chegou nos 40, né? Vai ter que fazer o exame. E tem todo esse tabu em cima dos 40. Agora mudou para 50, é isso? A partir dos 50 anos, até em termos de saúde pública mesmo, de otimização de recursos. Se você quiser fazer um pouco mais cedo, não tem problema. É um rastreamento que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Uro. Mas... Indolor? Acho que o pessoal quer saber isso. Dói ou não dói? Não, assim, é um exame desconfortável. Até porque, assim, não é novidade para ninguém que ele é um exame invasivo, né? Mas, assim, é um exame rápido. Ele, obviamente, que ele usa o dedo ali, indicador do médico, que pode ser qualquer médico, pode ser até um médico do postinho ali, que pode fazer o exame. Mas o urologista, em geral, que tem mais experiência, ele faz um exame rapidamente, dura menos de 1 minuto. Usa geralmente um lubrificante ou um gel anestésico que auxilia. Então, assim, ele é desconfortável por ser invasivo, mas ele não é um exame que vai doer ou que vai incomodar a ponto de ser impossível de fazer ou precisar, por exemplo, de uma sedação. Ou seja, terminou, acabou. Terminou, acabou. Perfeito. Veste a roupa e vai embora, entendeu? Perfeito. Não, eu acho que isso é importante. A população realmente tem esse tabu e a gente precisa usar esse podcast, essas informações para a gente realmente criar essa conexão para que eles possam realmente procurar saúde, que eu vejo como algo muito importante para que você tenha pelo menos condições de viver 10 ou 15 anos mais, né? Com do que certeza. você viveria, né? E André, é uma coisa que é uma dúvida muito comum. Outro dia um tio meu me perguntou o seguinte: acho que ele recebeu um vídeo no WhatsApp de um cara comentando assim sobre a necessidade ou não de fazer o toque. Falando... justamente que fala do PCA. Exato. Falando, pô, se fizer só o exame de sangue não é suficiente? Acho que é uma dúvida muito comum, assim. Ou então, não quero fazer ali o exame de toque, tenho minhas restrições. Quero fazer uma ressonância. Existe essa alternativa? Não, a ressonância é um exame muito bom para a próstata, mas se ela tiver sua indicação errada, ela pode confundir. Às vezes, quando aquela pessoa tem alguma inflamação, né, naquela próstata, alguma coisa assim, se você não fizer essa ressonância no momento certo, ela pode confundir e isso pode gerar mais ansiedade, pode gerar, às vezes, uma biópsia de próstata desnecessária. Então, qual que é a função do toque no final das contas? A gente sabe que a próstata, porque a gente está falando de uma coisa que, na verdade, muita gente não sabe nem o que é. Né? Para que serve a próstata? Exatamente, um órgão. O que é a próstata exatamente? O estômago, os pulmões, a gente entende ali. Mas o que é a próstata? A próstata é um órgão exclusivamente do homem, né? Do sexo masculino, e é uma glândula. É uma glândula que ajuda a produzir o sêmen, o esperma. Perfeito. E essa glândula, né, nessa sua função, ela produz uma proteína que se chama PSA. E eles descobriram essa proteína ali no final dos anos 90, no final dos anos 80, início dos anos 90, e descobriram que a função dessa proteína justamente é liquefazer o sêmen, ou seja, deixar ele mais líquido. A gente sabe que ele fica às vezes mais, para quem é homem, para quem, né, que já teve contato aí, que ele pode ficar às vezes um pouco mais grosso, um pouco mais coagulado, um pouco mais líquido. Isso tem variações que podem mudar por N motivos, mas deixar ele mais líquido é função do PSA. E uma parte desse PSA, ele pode cair um pouco na corrente sanguínea. Eu explico como se ele vazasse um pouco para a corrente sanguínea, então a gente consegue dosar no sangue. Por isso que ele é exclusivo do homem. E por que ele aumenta? Ele pode aumentar por 3 motivos principais. Ou porque a pessoa tem, sei lá, alguma inflamação dessa próstata, então essa inflamação gerou alguma mudança na arquitetura dela e aí esse PSA caiu na corrente sanguínea. Ou porque essa pessoa teve um aumento da próstata com a idade, que é uma doença benigna, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que acontece com muitos homens mais velhos. No caso, meu pai está com 79, ele tem que fazer 2 vezes raspagem. Já teve por conta disso, por né? Por conta disso, um dos tratamentos da raspagem da próstata. Então, às vezes, quando a próstata aumenta, se ela aumentou de tamanho, ela vai produzir mais PSA. Então, esse PSA pode aumentar. E a terceira condição é o câncer da próstata. Então, qual que é o papel do urologista nesses casos? Diante de um PSA aumentado, entender
qual é a condição que pode ser câncer e qual que é a condição que pode ser outras doenças que são benignas e que também tem tratamento. E o toque? Onde que fica o toque aí nesse contexto? Se o PSA pode fazer esse rastreamento? O inevitável toque, né? Então, é porque de forma curiosa e infelizmente, uma pequena parcela dos cânceres de próstata, eles não produzem PSA. Eles podem ter um outro tipo de célula. E geralmente essa parcela tende a ser até mais agressiva. Então, você fez o exame de sangue, né? Que é o PSA. E aí chegou lá na consulta, viu lá que seu PSA estava normal. Pô, tô tranquilo. Mas se você não fez o exame de toque ou nunca fez, o que pode acontecer? Às vezes pode ter um caroço endurecido, um tumor, que seria o rastreamento ali dessa outra variante aí do câncer de próstata. Então, se você fizer só o PSA, você vai estar rastreando? Vai. A grande maioria dos cânceres de próstata. Mas é um rastreamento que ele é incompleto. Então, é importante fazer os dois tipos de exame, com certeza. Ou seja, ele acaba não sendo um exame complementar, mas talvez o exame principal. E o PSA seria o exame complementar para ajudar nesse diagnóstico de provável câncer ou não. Seria isso? Eles são complementares. Assim, um complementa o outro. A gente fala que não tem PSA sem toque, não tem toque sem PSA. Sabe? Assim, o ideal é fazer junto mesmo. Todos os anos, a cada 1 ano e meio. O importante é estar sempre fazendo. Porque se você começou ali aos 50 anos e de repente aos 65 anos, né, você ainda está fazendo aí todos os anos, ou cada 1 ano e meio, e a partir daí você descobrir alguma coisa, o mais comum da população que geralmente acompanha ao longo dos anos é falar assim, poxa, eu fazia todo ano o exame da próstata, nunca deu nada, e agora me vem esse negócio, como se o exame em si fosse prevenir. Não, ele não vai prevenir. Ele vai justamente te dar a chance de fazer um diagnóstico mais precoce, para que você tenha opções de tratamento e assim, um exame de próstata, câncer de próstata que ele é tratado inicialmente, a pessoa vive por muitos e muitos tempos, muitos anos, né? Então, a mortalidade, assim, é bem pequena, assim, a pessoa consegue ter um bom tratamento e viver por muito tempo. Ou seja, quanto antes conseguir identificar, quanto mais você prevenir, observar, tá sempre fazendo esses exames periódicos, a chance de sobrevida aumenta exponencialmente. Demais. E a gente indica, inclusive, o rastreamento para aquelas pessoas que... porque, assim, a taxa de mortalidade do câncer de próstata, você morrer mesmo da doença, ela não é tão grande, assim. É uma doença que pode gerar, ou seja, uma morbidade, um adoecimento, mas a velocidade de replicação da doença ela é baixa. Então, o que acontece? Às vezes, se você é um homem muito velho, né, muito idoso, 85 anos, 89 anos, o que a gente faz? A gente avalia, e existe um método objetivo para isso, a gente faz um score de comorbidade, né, vê todas as doenças, vê a idade, vê todo um contexto clínico daquele paciente, para saber qual que é a chance de sobrevida em 10 anos que ele pode ter. Entendeu? Para ver se compensa, porque se essa sobrevida for baixa, poxa, se essa pessoa de 90 anos, de 85 anos, tiver uma sobrevida em 10 anos muito baixa, não vale a pena submeter a um toque ou a vários exames que podem ser mais invasivos, sendo que provavelmente ele não vai morrer, talvez, dessa doença. Ele pode morrer, talvez, de um infarto, um AVC, uma diabetes ou até mesmo uma doença renal crônica. Né? Então, a gente também tem um momento de começar e também tem um momento de parar. Então, é importante entender isso. Esses dois momentos, assim, e avaliar junto com o seu urologista qual que é o momento, principalmente, de parar. Porque o de começar todo mundo sabe, só falta o pessoal começar de verdade, né? Uma das coisas que a gente observa hoje na sociedade essa questão de sempre buscar um corpo melhor, de buscar sempre ser um corpo perfeito. E os homens hoje também têm não só a questão pensado na saúde, mas também pensado na estética, e acabam tendo que tomar algumas questões hormonais, por exemplo, aumento de hormônio. A gente sabe que existem os fisiculturistas, até fiz um podcast com um fisiculturista que foi bem bacana,
E eu percebo que, por exemplo, no caso dele, conta que faz isso sempre com acompanhamento médico, que eu acho que é o correto, né? Tá sempre acompanhando, sempre fazendo os exames. Sim. Mas a gente sabe que muitos negligenciam isso, acabam fazendo por conta e acabam injetando hormônios, como testosterona acima do limite, coisas desse tipo. Essa injeção de hormônios acima da média em população jovem, que normalmente são pessoas de 20 anos, 30 anos, tem estudos que falam sobre aumento de câncer de próstata ou que tem uma relevância em trazer, em aparecer esse tipo de doença, como o câncer, por exemplo? O que a gente sabe? Assim, a terapia de reposição hormonal tá na moda aí, né? Muita gente fazendo por questão estética, né? E agora que o homem tá querendo aparecer mais, se cuidar mais, com as mídias sociais, parece que expor, né, um bem-estar ali parece que tá no hype aí do... Não é isso? E assim, a gente sabe que a reposição hormonal, quando bem indicada, e ela geralmente é indicada nessa população ali que tem uma deficiência hormonal de fato, ela não vai aumentar o risco do câncer de próstata. Isso aí é claro. Já foi estudado, inclusive, pessoas que tiveram o que a gente chama de hipoandrogenismo, né? Que é essa baixa de testosterona. Ainda que mais idosos e que faziam essa reposição de hormônio, eles, mesmo tendo câncer de próstata, a doença também não recidivou, não voltou. Então, assim, para quem tem indicação de fazer de fato, pode fazer tranquilo, okay, que esse risco ali ele não vai aumentar nem de desenvolver a doença, tá? E nem de dela voltar. Obviamente que também não vai, como eu posso dizer, não vai eliminar, né, a necessidade de estar sempre fazendo um rastreamento. Você tem que fazer o rastreamento, mas aumentar o risco não vai. O risco que você vai ter vai ser o risco da população em geral. Mas o exagero, essa questão de não ter acompanhamento, o cara toma 3, 4 doses acima de uma testosterona, por exemplo, de hormônios, como anabolizantes, por exemplo, porque diz que parece que ele hipertrofia, não é isso? A questão prostática ou testicular, não é? Não, você pode ficar melhor do que isso. Então, o impacto maior que vai ter vai ser mais na questão de fertilidade do que no volume da próstata em si, tá? Obviamente que o aumento do volume da próstata com a idade tem fatores associados ali à produção de testosterona, né, e à sua metabolização, mas o impacto maior dessas reposições, principalmente sem acompanhamento, é a questão do eixo hormonal. Que aí, o que o organismo entende se ele toma uma testosterona exógena? Que o corpo não precisa mais produzir. Então, ele para de enviar as mensagens, né, os mensageiros de produção intratesticular de testosterona. Então, é muito comum, assim, às vezes você chegar até no consultório urológico mesmo, homens que uma vez tomaram algum tipo de hormônio, testosterona, Deca, sei lá, qualquer um desses aí, e tá tentando engravidar com a esposa e não conseguir porque suprimiu o eixo hormonal dele. E aí, às vezes, tem que fazer toda uma recuperação do eixo, ver se recupera ou não. O impacto maior na parte de fertilidade. E, pegando um pouco desse gancho, se a gente, às vezes, repor testosterona em valores muito aumentados, pode também ter um impacto na saúde cardiovascular. Risco de infarto, né? E outras doenças cardiovasculares aí. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Ou seja, se for fazer, sempre com acompanhamento médico. Sempre, sempre. Sempre com indicação correta, né? E sempre com acompanhamento. Assim, tem dúvida, porque às vezes, o que é comum também? Às vezes o homem chega numa certa idade, as inseguranças, pressões sociais, às vezes fica com um desejo sexual mais hipoativo, ou o estresse da rotina também. Às vezes pode deixar ele um pouco menos disposto, ou a monotonia do casamento pode deixar ele um pouco mais, né, mais arredio. Aí ele acha que é falta de hormônio, mas às vezes tem outros fatores ali associados. Perfeito. Então, assim, tá na dúvida, passa em consulta, tenta entender, vamos fazer uns exames. Porque aí eu acho que com isso a gente consegue entender para resolver ali a sua saúde como um todo, assim, como homem, né? A saúde do homem como um todo. E aí, cuida na juventude, sem exagerar nos hormônios, cuida na velhice, fazendo o rastreamento, e eu acho que o alvo, o foco é esse. Perfeito. Acho que teria muito assunto para falar, mas eu queria deixar esses minutos finais
para você falar um pouco de você e da sua clínica, Clínica Mais. Conta um pouco da sua história, a gente tem mais 5 minutos aqui, acho que é legal você falar do seu trabalho, como você desenvolve esse trabalho e como que te encontram, né? Para poder ajudar nessa saúde masculina. Ó, quem quiser me encontrar, então, meu nome é João Manuel, eu sou médico urologista, formado aqui pela Universidade de São Paulo, da USP de Ribeirão Preto. Estou atendendo aqui na Clínica Mais, assim, eu amo o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço, gosto muito de explicar, gosto de orientar nas consultas. Eu acho que essa conversa que a gente teve aqui é muito como se fosse uma consulta minha, assim, da gente poder orientar, poder conversar bastante com o doente para ele entender. Porque do meu ponto de vista, quando o paciente entende, ele consegue fazer o tratamento, ele consegue cuidar de si. E eu acho que falta isso, assim, nos médicos, esse contato mesmo de explicar, de fazer esse